De número 11, compromissados com a evangelização. Texto áureo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Aleluias. Agora vamos para a leitura bíblica em classe. Os irmãos que não tiver revista, abre as vossas Bíblias em Marcos capítulo 16, e nós estaremos lendo do versículo 14 até o 20. Eu leio números pares, a igreja lê os números ímpares. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinha visto já ressuscitado. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aleluia. Eu confesso, que essa lição me deixou muito motivado e me deixou uma cobrança tremenda, Uma cobrança para nós, que somos cristãos, de estar compromissados com a evangelização. E em algumas partes, muitas vezes nós deixamos a desejar. Às vezes não está nos nossos hábitos. E às vezes também não estamos buscando como devia buscar. E muitas vezes nós não temos a atitude em começar e enfrentar os desafios. Aleluia, glória a Jesus. E aqui, ao decorrer dessa lição, nós vamos ver a forma, de que Jesus morreu por cada pecador, embora haja más interpretações, embora haja teologias, que discordam uma da outra. Mas aqui, a lição bíblica dominical, a função maior dela é nos ensinar para que não venhamos aceitar as heresias e para que não venhamos ser confundidos acerca do evangelho de Cristo. Então, por isso, que o leitor, os alunos, tem que sempre estar observando a Bíblia. E aquilo que não for de acordo com a Bíblia, isso não vem de Deus, e isso é errado. Então aqui, essa revista é bastante confiável, revista da CPAD, aqui vai falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, que é comentada por Ezequias Soares. Ezequias Soares, que é bem estudado, tem vários currículos, Então, nós precisamos, para ensinar, para falar algo de Deus, nós devemos se dedicar ao ensino.
muitos, né, só falam coisa errada, muitos ensinam errada, porque eles querem ensinar sem estudar. Eles querem chegar na tora e achar muitas vezes que só o Espírito Santo que vai falar. E muitas vezes, né, tem expressado de forma errada. Então aqui, né, essa lição aqui começa na introdução, que diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao reino de Deus, escolhido pelo Senhor Jesus para levar as mensagens do Evangelho e ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, aqui nós vemos que o Evangelho, o reino de Deus, ele teve início, né, na vida de Cristo. Jesus, ele vai começar a anunciar o Evangelho da graça. O Evangelho que era diferente do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Deus não mudou, né? Mas a forma de ser salvo era diferente, porque antes, né, a salvação era somente dos judeus. E os judeus falharam, né? E devido às suas falhas, Jesus veio e morreu para que, mediante as nossas falhas, mediante os nossos erros, nós viéssemos a se salvar. E tem muitas pessoas que ainda não sabem disso. Tem muitas pessoas que não sabem o verdadeiro evangelho da graça. Tem gente, né, que teme estar na casa do Senhor. Tem gente que teme buscar o Senhor. Numa que na sua casa não tem como, né? Ninguém consegue buscar a Deus sozinho. A Bíblia diz para congregar, para ir à casa do Senhor. E disse, né, para anunciar. Então não tem como você ser apenas crente e não estar anunciando. E não tem como, né? A palavra do Senhor diz que não tem como o cego guiar outro cego. E aqueles que estão cegos, aqueles que estão sem entendimento, não tem como eles levar outras pessoas para o reino de Deus. Mas aqueles que estão firmados, aqueles que estão buscando, aqueles que estão sendo dedicados, além de buscar para a sua vida o reino dos céus, ele contribui no anúncio, né, da palavra. E a ordem de Jesus foi essa, assim como nós lemos, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o que nós observamos também no texto áureo é que Paulo, né, ele fala que não se envergonha do evangelho, porque o evangélico é a única coisa que tem poder para salvar, né? Então, é umas boas novas, assim como diz a palavra evangelho, que significa boas novas. É boa nova, bom anúncio. É a coisa melhor que nós podemos anunciar para alguém sobre o reino dos céus. É a coisa melhor que nós podemos. A única coisa melhor que nós devemos ter prioridade é falar que Jesus veio para salvar todos. Basta crer e basta buscar a Ele. Arrepender dos maus caminhos e fazer uma nova aliança com Jesus para ser salvo. Então, por que nós vamos nos envergonhar de tudo isso, né? Sendo que é uma boa notícia para todos. Todos têm que crer para um dia encontrar com Jesus. Então, aqui, entrando para o tópico 1, que fala do tema a evangelização como prioridade. Eu quero que os irmãos entendam tudo isso, né? Os que não entender, pode perguntar, que nós vamos estar tentando responder. O motivo da aula, o motivo de ser escola bíblica dominical é para tirar dúvidas, é para esclarecer aquilo que nós ainda não sabemos. Então,
aqui o evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte para os que rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo, a tarefa de todos nós. Então, aqui, estamos na responsabilidade de anunciar o evangelho. Os discípulos, Jesus falou para os discípulos, ide anunciai o evangelho, casa por casa, e ali uns vão aceitar e outros não vão aceitar. Aqueles que não aceitar, ali você vai estar, ele fala para os discípulos, chutar a poeira, de forma que ali já foi realizado o que você podia fazer. Agora quem não aceita, não tem como fazer nada, Então, nós vamos anunciar. Aqueles que aceitar vão para a vida eterna. Agora aqueles que não aceitar vão para a morte. Então foi isso, que aqui logo de início, fala que é boas novas para quem aceita. Agora aqueles que não aceitam acabam sendo as más novas, porque vai ser condenado aqueles que não aceitarem a Cristo. Agora, para entender o que é o Evangelho, subtópico 1 fala o Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas. Advérbio bem, e angelia, que significa mensagem, notícias e nova. Assim a palavra evangelion quer dizer boas novas. Aqui nós vimos que essa palavra evangelho se divide em duas palavras gregas. A Bíblia ela foi escrita no grego, Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita no grego. E no grego, se fala evangelion. Evangelion, que significa evangelion, significa o bem e significa a mensagem, notícias e novas. Por isso, ela junta se transforma na palavra boas novas. Assim a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Em João 3,16 diz que aleluias, glórias a Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E o meio que Deus usa para a salvação de todos aqueles que crê. Aleluias, glórias a Deus. É como diz Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluias, glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, vai nos dizer que pelo qual também sois salvo, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Aleluias. Então, isso tudo faz parte do Evangelho, que só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Glórias a Deus. Aqui não tem como, uma pessoa não ouvir o Evangelho e não conhecer, porque o que acontece? A palavra de Jesus, ela adentra no nosso coração quando nós a ouvimos diariamente. Não tem como nós aceitar a Cristo só porque vamos ouvir Ele falar que Ele morreu por nós. Aceitar a Cristo, ela tem que vir do interior. Nós temos que aprender a amar a Cristo com todas as forças. Nós temos que aprender a amar o próximo.
E isso não é fácil, né? Não é fácil para quem vive praticando as coisas do mundo. Isso só é fácil para quem está meditando na palavra de Deus. Então, somente o Evangelho, ele tem poder para nos transformar, somente o Evangelho. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor também diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esses são o seguinte ponto para conhecer o Evangelho, para conhecer, para aceitar o sacrifício que Cristo ofereceu por nós ali na cruz. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos entrar nessa razão, esquecer das coisas do mundo, esquecer das coisas que não nos edificam e se dedicar às coisas do Evangelho, porque somente o Evangelho é que tem poder de nos salvar. Jesus, né? As pessoas só aceitavam ele depois que ele anunciava o Evangelho, depois que ele pregava, depois que ele falava, fazia milagre, quando eles via o caráter dele, quando eles viam o testemunho, quando eles via a sua dedicação com o reino de Deus, eles se arrependiam. E isso que faz com que as pessoas se arrependam. Pedro e Paulo, do mesmo jeito, eles anunciavam o Evangelho primeiro. Aquela multidão, tudo ficava escutando ele. E depois do passar do tempo que ele estava pregando, as pessoas se chegavam ao arrependimento, porque o arrependimento vem de dentro. Aqueles que estão dispostos a ouvir, e aqueles que falam com a autoridade do Espírito Santo, eles sim podem anunciar o Evangelho, e aqueles que o ouvirem, né, a partir do crer, porque quando as pessoas estão escutando as boas novas de bom gosto, ele se arrepende. Não é que faz uma lavagem dentro dele, não. Mas é porque o Espírito Santo, né, convence ele por meio da palavra. O Espírito Santo, ele habita através da palavra. E ali, cada um vem a conhecer o Evangelho. Aqui, o subtópico 2, do tópico 1, vai falar o único Salvador do mundo. Jesus, ele é o único Salvador do mundo. Aqui, para nós entender, o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, capítulo 20, versículo 24, vai nos dizer: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui Paulo, né, se expressa que em nada ele tem a vida preciosa. Muita gente, né, se acha que tem que estar divertindo, acha que tem que estar aproveitando a vida aqui no mundo, como se o mundo fosse a melhor coisa. Gente que acha assim: nossa, nós temos só uma oportunidade de viver, logo vai acabar, e se nós não aproveitar, vamos desaproveitar a vida. Uma coisa eu falo: aqueles que aproveitam o mundo, eles vivem em sofrimento, eles vivem em ilusão. Ninguém foi nascido para aproveitar o mundo. Devido, né, ao pecado de Adão, nós muitas vezes sujeitamos ao pecado. E muitas vezes sentimos prazer no pecado de forma assim enganosa, de forma que somos enganados. E nos tornamos escravos muitas vezes sem perceber. Somos inimigos de Deus sem perceber. Aqueles que vivem no mundo acabam sendo inimigo de Deus, porque ele não vai gostar das coisas de Deus, sendo que as coisas de Deus, elas são verdadeiras. A palavra de Deus, o Evangelho, eles são verdadeiros e vai durar para toda a vida. Aí muitos falam: então por que Deus nos colocou neste mundo? Ele colocou nós neste mundo foi para que viemos apenas de passagem, apenas
peregrinar neste mundo, que seria, né, uma escola, uma prova, né, para nós, aonde estaria dois caminhos, né? Aquele que não conhecesse a Jesus estaria no caminho largo, e aqueles que conhecessem Jesus estaria no caminho estreito. Aqueles que conhecessem a Jesus, eles iam andar na luz, né? E aqueles que não conhecessem a Jesus, que anda no caminho largo, iam andar nas trevas. Então, aqui apenas foi uma coisa, né, um livre-arbítrio. Uma coisa eu falo para vocês, às vezes alguém pode até falar, não, mas por que Deus nos fez para perecer? Deus, ele não fez ninguém para perecer. Ele tem algo tão maravilhoso para nós, a qual é possível para todos nós, né, ir para o céu. Uma coisa que não é difícil. Não é difícil, ela é prazerosa. Agora cada um tem o direito de escolher. Quem vai para o céu é somente aqueles que querem ir para o céu. Aqueles que não querem ir para o céu não vai. Porque ele ofereceu, né? Ele ofereceu não só a palavra, ele não ofereceu só os mandamentos dele, mas ele ofereceu o seu filho para nos salvar. Então, né, cabe a nós ter a consciência de que nós devemos ser salvos. E nós queremos ser salvos. Não vamos deixar ser enganado pelas coisas do mundo. Não vamos deixar, não vamos perecer. E se alguém for perecer, nós nem podemos ficar preocupados com eles. Apenas oramos e apenas anunciamos. Aqueles que estão em Cristo, eles não têm medo, né, ele não tem medo da ira de Deus. Ele apenas, né, ele teme em não desobedecer a Deus. Mas em termos da ira de Deus, ele não vai temer, porque a salvação, Deus ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos. E todos vão ter a chance. Por que nós vamos entristecer pelos que morrem sem Cristo? Por que nós vamos entristecer por aqueles que morreram sem Cristo? Sendo que para eles, né, eles teve a chance também. Eles teve a chance. E quem sabe se Cristo ainda teve compaixão e ainda não salvou ele na última hora, né? Nós não sabemos. Mas nós não vamos, isso não quer dizer que nós não amamos, porque nós amamos. Mas aquele que está em Cristo, né, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós só temos motivo para ficar felizes. Nós não vamos ficar reclamando, não vamos ficar questionando de Deus, porque o inimigo, ele trabalha da seguinte forma: o inimigo, ele tenta colocar nós contra Deus. Ele coloca dúvidas em nós. O inimigo, ele quer botar falha em Deus, sendo que Deus não tem falha. Então, né, tudo que vem dessa seguinte forma é obra do inimigo para querer nos afastar de Deus. E ele não vai conseguir, porque nós vamos aceitar Cristo de qualquer maneira. Nós vamos estar com Ele de todo jeito. Aqui continuando, as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam de reconciliar com Deus. Romanos 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o capítulo 5, versículo 12, fala que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, aqui nós vemos que todos pecaram, ninguém merece, né, até ir para o céu. Todos pecaram. Eu quero que vocês entendam que a salvação não é por mérito. A gente não precisa ter medo de não ser salvo. A gente não precisa. Só se nós não buscar Jesus. Só se nós, porque a sequência da nossa santificação, ela vem por nós buscar a Cristo. A partir do momento que nós somos contemplados pela graça de Deus,
nós vamos temer fazer coisa errada. Automaticamente nós vamos temer. Nós não vamos estar livres de fazer tudo que é errado. Nós não vamos estar livres, porque vira e mexe nós vamos errar em alguma coisa. Mas nós não vamos ser dominados, não vamos ser escravos das coisas ruins. Até porque, a partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós não vamos nunca gostar de fazer coisa errada. Até porque, na mesma hora, vem o temor. E devido, glórias a Deus, e devido nós conhecer, nós vamos saber o motivo das coisas não estar dando certo. E a gente vai saber que as coisas estão dando errado na nossa vida por causa das coisas erradas que nós fazemos. Aleluia. Por isso que nós devemos estar buscando a Cristo, buscando a palavra dele, para que não venhamos ser enganados. Então, aqui fala que todos nós temos falha, mas Jesus veio e nos salvou, porque diz que não existe um meio de salvação sem Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, aleluia, glória a Jesus, diz que e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Segundo está escrito em João, capítulo 14, versículo 6, que diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, não tem outro meio de ser salvo sem Jesus. Né? As nossas forças, né? Elas são limitadas. Nossas forças, elas são limitadas. Nós vamos só a um determinado esforço. A partir dali, daquele determinado esforço que nós fazemos, é Cristo que vem e completa o nosso esforço. Então, né, é Ele que pode nos salvar. Mateus 13, 28, e também afirmou, o campo é o mundo. Mateus 13, 28 fala que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Aleluias. Então, né, aqui é bem explicado, para quem não entende o que é o mundo, Mateus 13, 38 fala que o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Então, né, nós somos a boa semente, nós que estamos anunciando o Evangelho, nós somos a boa semente, que fala que é os filhos do reino, e nós o devemos anunciar. E no meio das boas sementes, existe o joio, que são os filhos do maligno. Os filhos do maligno, eles estão espalhados por todo lugar. Eles são usados, né, para nos perseguir, eles são usados para distorcer a palavra, e dos seguintes modos, né, eles são usados até para anunciar a palavra de Deus de forma distorcida. Esses são os joios. Então, né, nós não devemos nos preocupar também com os joios, porque é Cristo que vai estar anunciando, né? É Cristo que vai estar cuidando dessa ceifa. Apenas nós anunciamos a palavra. No dia, né, da colheita, Jesus fala que vai colher todo o trigo e os joios vai ser jogado no fogo, né? E fala, né, e vão recolher as ovelhas, separar as ovelhas dos bodes, né, dos lobos. Ali as ovelhas vão para o céu e os outros vão para o inferno. Então, né, nós vemos que Deus não é injusto, Deus é justo com tudo. Porque quem faz o mal, quem vive de acordo com o mundo, eles merecem ir para o inferno, eles merecem. Se a gente for pensar, eles merecem, porque eles teve a vida, eles teve a chance de fazer o bem, eles teve a chance de aceitar a Cristo.
e não aceitou. Eles preferiram viver em maldade, né? Viveu de acordo com as ilusões. Então, a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo e o mundo é isso. Nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Seria ótimo, né, se a maioria fosse cristão. Todas as igrejas, era possível, né, estar todas cheias. Aleluias. E as igrejas não estão cheias, né, muitas vezes, por falta de fé, por falta de hábito, né, dos cristãos, estar anunciando as boas novas. Agora, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas. A salvação é necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente do dia apostólico era um próspero ganhador de almas. É bem interessante como fala Atos capítulo 8, versículo 4. Da igreja primitiva, né? Fala que, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Após, né, a ida de Cristo, depois, após, né, o Pentecoste na terra, os apóstolos, todos os cristãos, né, daquela época, eles iam se espalhando. E ao espalhar, aonde eles passavam, eles iam anunciando. Foi por causa disso que o evangelho se expandiu, né? E nós, né, onde nós passar, nós devemos estar anunciando as boas novas. É no serviço, é pelas redes sociais, é aonde nós passar, né? Se possível, nas viagens, se for possível, ir para o exterior, ir em outros lugares, nós devemos fazer desta forma, né? Mas nós não podemos parar de anunciar o Evangelho de Cristo. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Em Mateus 11, do 28 ao 30. Tanto que é bom, né, usar essa palavra para pregar. Essa palavra, né, é bem conhecida. Eu creio que muitos cristãos, principalmente aqueles que têm mais de anos, né, na igreja, já sabem até esses versículos de cor. E se nós for olhar, existe tantas pessoas desse jeito, né? Oprimida, cansada, depressiva. Muitas pessoas, né, sem paz. E às vezes nós olhamos, né, as pessoas bêbadas, as pessoas drogadas, a gente acha que eles estão perdidos, eles estão condenados. Às vezes nós achamos que para eles não vão nos ouvir quando nós anunciamos o Evangelho. E essas palavras são mais para essas pessoas. É nas clínicas, né? É no CEPAIGO que nós os encontramos pessoas dessa forma. Porque a palavra do Senhor diz, né? Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a resposta está toda em Jesus. Quando alguém está triste, quando alguém está oprimido, está faltando buscar Jesus. Porque quando ele busca Jesus, ele vai achar solução para o seu problema. Nós que estamos na casa do Senhor, que estamos buscando, nós, quando encontramos certas dificuldades, nós vamos para os pés de Jesus. E Ele nos alivia, né? Ele nos alivia. Aleluia. É a única forma de sermos aliviados. Então, isso é feito, né, mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir
como o apóstolo Paulo, né, que anunciou que não se vergonha do evangelho, porque só ele tem o poder para salvar vidas, somente ele que pode libertar. Para essas pessoas é só o poder da palavra, somente o evangelho que vai salvar cada um. Então, né, quando vemos uma pessoa chorando, às vezes só pensamos em abraçar, só pensamos em fazer alguma coisa para agradar, e às vezes tentamos agradar até carnalmente, mas não vai ter jeito, né, de agradar carnalmente. Nós vamos ter que demonstrar o nosso amor por eles e dizer, né, que Cristo ama e que o evangelho tem o poder de libertar cada um. Glórias a Deus. Então, aqui nós vemos, né, grandes histórias que aconteceu na Bíblia. Aqui na revista até cita, né, Pedro saiu anunciando a palavra lá em Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 41, que disse, né, que ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Aqui, né, Pedro anuncia a palavra, ele prega para uma multidão. E ali eu creio que estava com ele apóstolos, né, discípulos, estavam muitas pessoas que nem precisavam tanto de ouvir aquela palavra. Eu creio que nessa hora que ele estava pregando, os discípulos estavam intercedendo, estavam orando, estavam tentando ajudar ele de alguma forma, né? Mesmo escutando algumas coisas que sabiam, eles estavam ali presentes. Assim na igreja, né, nós vemos essa questão da igreja, às vezes tem um pregador lá, pregando, e ele está pregando mais para uma pessoa que precisa, mais para uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo. E às vezes, né, os cristãos não estão gostando muito daquela mensagem, porque eles sabem, e às vezes, em vez dele estar apoiando, em vez dele estar intercedendo, ele está, às vezes, até desfazendo, às vezes está mostrando, né, que não está gostando, às vezes está se apresentando que não é daquele jeito que fala, e não tem, né, buscado a entender o que é o reino dos céus. Ali está diante do desafio. Eu creio que enquanto um pastor está pregando, ali o diabo está tentando agir. Ele está tentando agir para que o pecador não se arrepende, não ouve a palavra. E ele também está tentando agir para que o pastor não prega, né, verdadeiramente sobre a graça. O pregador não prega. Então, o inimigo age de várias formas. O inimigo age de várias formas para desviar a palavra que está sendo pregada. Ele age de várias formas. Na guerra espiritual, né, ele age de muita forma. Então, né, nós devemos estar sempre ajudando, cooperando, intercedendo, né? Sempre a igreja em si, ela tem que ter intercessores. É tanto assim que após a mensagem de Pedro, eles mesmos se chegaram até Pedro e perguntaram para ele o que eles tinham que fazer, né? Eles tinham sentido, né, por dentro aquela mensagem, e ali eles querem se arrepender diante de Jesus. Então nós devemos olhar a igreja, devemos olhar o campo de trabalho do Senhor como não é como um palco, né? Muitos olham assim a igreja e vê como um palco. Vê como um palco, vê é a pessoa lá na frente, ele não vê o evangelho que é anunciado lá na frente. Então, né, às vezes pensa, não, é quando eu pregar que tem que converter almas. É quando uma pessoa que eu gosto de pregar que tem que converter almas. Aquele lá, né, às vezes desprezamos e não pensamos que ele pode ser contribuinte também. Então, a todos
Só resumindo, então, a todos que anunciam o Evangelho, ele merece sim o nosso apoio. Aleluia, glória a Jesus. Às vezes, né, nós vemos numa live, vemos numa internet uma palavra tão abençoada, né, uma palavra de arrependimento, e não pensamos em compartilhar, não pensamos em ajudar, porque a gente acha que vai crescer é o nome da pessoa, né? Sendo que o que é importante no Evangelho é o nome de Jesus ser anunciado, não é as pessoas apenas são instrumento de Deus no mundo, né? E tudo, né, tudo que acontece no culto é em prol do reino dos céus, não é em prol do nosso eu. Aqueles, né, que é soberbo, Deus vai se abater, né? Aqueles que é soberbo. A Bíblia fala que Deus abate o soberbo. Então aqui nós vemos que depois ele fala, porque a promessa vos diz a respeito, vós, a vossos filhos, e todos os que estão longe. Glória a Jesus. E tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, e com muitas outras palavras isto testificava, os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. É difícil, né, nós ver isso acontecer no dia de hoje. Eu acho que é bem dizer impossível, né? Quando 3 pessoas aceitam Jesus aqui, nós falta pular de alegria, né? A gente acha muitas coisas. E ali, né, Pedro anunciando o Evangelho, foi quase 3.000 almas que aceitou Jesus. E com Filipe, né, não foi diferente. Filipe, ele vai, né, para o rumo de Samaria. Ali fala, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E a multidão, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. O trabalho que Filipe fazia também, né, era grande. E anunciando o Evangelho, e anunciando. E as pessoas eram libertas. Tanto que é bom quando a pessoa é liberta, né? A pessoa era curada. Ali, né, eles tinham poder de autoridade, né, para clamar pelos outros. E as pessoas se libertam. Então, né, também tem a história de Filipe, que vai até o eunuco. Não vou ler essa parte, né, porque é grande, mas Filipe, o anjo do Senhor dá ordem, né, para ele ir até o eunuco, porque o eunuco estava lendo a palavra, ele estava lendo a palavra. É como se uma pessoa estivesse lendo em casa. Mas ali ele não tinha orientação do Espírito Santo, ali ele não tinha orientação de um pastor, ali ele não tinha orientação de um líder. E aquele eunuco estava lendo, né, Isaías, a qual estava falando do próprio Jesus, né, que ia ser levado como ovelha ao matadouro, sem abrir a boca, né, sem gemer, ele ia morrer, né, por causa de todos. Ali ele não entendia, ele achava que era Isaías, né, que era esse homem. Mas ali Filipe chega na hora, né, e orienta aquele eunuco, e aquele eunuco aceita Jesus, né, ele aceita Jesus, ele vai entender quem é Jesus realmente, ele aceita Jesus. E naquele momento, né, ele mesmo pede para ser batizado. A decisão, né, de ser batizado vem da pessoa convertida. Ali naquela mesma hora, ele pediu e falou, o que impede ele de ser batizado? E ali, né, tinha água, e ali mesmo, né, Filipe foi lá e batizou ele. E dali, Filipe foi arrebatado para outro lugar. Para você ver o poder de Deus. Ele foi arrebatado para outro lugar, sempre anunciando a palavra de Deus.
Aleluia, Jesus. E também aqui existe um fato, né, de outra pessoa que eu tenho que citar o nome dela, porque eu vejo muitas pessoas assim. Eu vejo pessoas que não são crentes e temem a Deus, né? Tem muitas pessoas que não são crentes e temem a Deus, faz o bem, faz boas obras, que era o caso, né, de Cornélio. Cornélio, ele temia ao Senhor, como diz, né, em Atos capítulo 10. Vou ler só um versículo aqui. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas, e o povo e de contínuo orava a Deus. Então, este homem, né, ele fazia muitas obras, era correto, era temente, tinha amor, mas aquelas obras que ele fazia não era o suficiente para ele ser salvo. Então, mas para você ver que a palavra diz que Deus, né, contemplou aquilo que ele fazia. E devido a ele contemplar as boas obras que ele fazia, ele fala para ele procurar Pedro, né? Ele procurar Pedro. Procurar Pedro, que Pedro, né, ia orar para ele entender e para ele ser salvo. Aleluias. Então, né, na mesma hora, houve a revelação também para Pedro. E Pedro, né, sonhou, teve a revelação que vinha um banquete, né, para ele comer, e era coisa que ele não podia comer. Ele falou: "Oh, eu nunca comi isso". E o anjo, né, fala para ele que aquilo que Deus purificou, o homem pode comer, aquilo que Deus purificou. Mas dessa seguinte questão aqui, né, a qual muitos interpretam de forma até errada, aqui ele fala que aqueles que vierem até Cristo, né, ainda mais que Pedro era pregador dos judeus e Cornélio era gentil, ali Pedro, né, vai anunciar, vai até a casa deles, porque antes era até obrigatório, né, os judeus se comunicar, se ajuntar, né, com o gentio. E ali Pedro, né, foi até aquele lugar e anunciou o evangelho. E após Pedro anunciar o evangelho, aquelas pessoas se converteram e eles já receberam o batismo com o Espírito Santo. Os discípulos, né, aquelas pessoas que acompanhavam Pedro, até se assustou, né, ficou assustado, mas aí eles viram que Deus, né, já não salvava somente os judeus mais, mas ele salvava também os gentios. Não precisou de circuncidar, não precisou deles fazer nada. Ele recebeu o Espírito Santo até antes de ser batizado nas águas. Até Pedro fala para eles ainda ser batizado. Então, né, apenas estou no tópico 1 e a hora vai avançando, né, mas eu não vou demorar muito. O tópico 2 fala que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Isso aqui é bastante interessante, né? Isso aqui é algo que nós não podemos parar de falar, porque existe várias expressões, existe não só um modo de pensar. Então, aqui vai falar que a acessão da obra expiatória do Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Aqui, né, cabe a nós, né, prestar bastante atenção. O tópico 1, subtópico 1, fala que a nossa teologia, o que nós cremos aqui, diz que antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos
da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram, não terem nenhum teólogo ou reformador como intermediário, a CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. E um dos legados deixados para nossos pioneiros. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17, diz que: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então aqui, o que me chama bastante atenção é que nós devemos seguir os princípios, tudo aquilo que nós aprendemos desde o início. Após a Reforma Protestante, surgiu outros tipos de teologia. E nós vemos até hoje surgindo novas teologias. Anunciar o Evangelho somente por um versículo mal interpretado. Às vezes, muitos não têm lido a Bíblia toda, muitos se isolam versículo que eles não compreendem. Mas aqui, essa revista, ela vai mostrar os versículos que são a causa de nós acreditarmos e nós pregarmos nessa teoria. Glória a Jesus. Então, aqui foi anunciado que venha a ser pregado o Evangelho da Palavra de Deus. A teologia, ela funciona somente para nos ajudar. Ela não pode ficar em primeiro lugar. Nós temos que observar tudo pela palavra. E nós vamos para a teologia quando queremos explicação. Aqui no subtópico 2, aqui vamos ver por quem Jesus morreu. Tem gente que acha que Jesus morreu só para o povo judeu, Muitos acham que Jesus morreu somente para os escolhidos, somente para os eleitos. Mas ele não morreu somente por isso. Aí fala, essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões na teologia sobre o tema, mas no último tempo os debates se concentram em duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Primeiro, a explicação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4. Aqui, para os irmãos entenderem, Timóteo 2,4, muito tem confundido, E tem interpretado, tem tido uma exegese mais distorcida acerca dessa palavra. Então aqui, os irmãos meditem bem nessa palavra, o que diz em 1 Timóteo 2,4? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui, esse versículo, eles entendem que eles querem que todo homem se salve e venha no conhecimento da verdade. Eles entendem que
aqui é somente os que é escolhido, né? Que aqui fala, que afirma o querer de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores desta teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos entre todas as passagens bíblicas que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Então aqui, eu creio que os irmãos compreenderam, né? Agora vamos aqui para frente para mostrar que não é desse jeito, né? Que eles pensam. A epístola é ilimitada, isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, o qual usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João 4:42 fala, né, a passagem da mulher samaritana, que diz que, e dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aqui é bem claro que ela diz que ele é Salvador do mundo. Ele é Salvador de todos, né? Ele é Salvador de todos. Agora, em João 4,14, diz que, e vimos, testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar todo mundo. João 2, versículo 2, primeira carta de João, fala, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aleluias. Por isso que Jesus mandou pregar a todo mundo, o mundo inteiro e toda criatura. É um erro teológico afirmar que a salvação é limitada. Lá em João 3,16 também fala que enviou seu Filho para que todo mundo, enviou seu Filho para que salvasse o mundo, né? E que o mundo não perecesse. Então, Tito 2,11 fala, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça de Deus traz salvação a todos os homens. Aqui o que eu acho muito interessante é que Jesus ele veio para salvar todo mundo. Mas existe outra confusão. Existe outra confusão das pessoas. Tem pessoas que acham que de todo jeito vai ser salvo, né? Porque ainda fala, se eu sou filho de Deus, eu vou ser salvo. Jesus, ele não vai ter, ele, por ser misericordioso, ele vai salvar todo mundo. Mas existe um porém nisso. É igual nós vamos ver que a palavra de Deus, ela fala, né, que aqueles que não se aceitarem a Cristo, aqueles que não aceitar o evangelho da graça, esses não vão ser salvos. E a Bíblia também fala, né, que Deus, né, ele entristece quando o ímpio morre. Quer dizer que não são todos que vão ser salvos, somente aqueles que aceitarem a Jesus. Agora vamos observar aqui também em João 1,29, que fala, né, João diz que no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Timóteo 2,6 fala que o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos para servir testemunho ao seu tempo. Aleluia, glórias a Deus. Primeira carta de João 2, versículo 1 e 2 diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Amém? O tópico 3, a evangelização local e transcultural.
O Novo Testamento nos mostra que a evangelização e missões são tarefas principais da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária e registra missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Evangelização é um ato de comunicar as boas novas de salvação e todas as pessoas por meio da palavra e ações. É o que Jesus fez. Mateus capítulo 4, versículo 23, mostra que e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestia entre o povo. Então, e ele nos mandou também que fizesse isso também. A palavra do Senhor, né, nos dá essa ordem para fazer da mesma forma que Jesus fez. Anunciar também o evangelho. Aleluia. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 33, fala também, para ver que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Então, não foi só Jesus que teve autoridade de anunciar o evangelho, mas também os apóstolos, ele tinha recebido da graça de Deus e ali eles anunciavam sempre as boas novas de Cristo. Geralmente em uma ação acompanhada das obras sociais. Também Atos 2, versículo 42 até o 47, é uma coisa que eu sempre gosto de acompanhar, que apesar, depois que aqueles povos se convertia, que isso aqui aconteceu após a pregação de Pedro, e após aquelas 3.000 pessoas se converter, ali eles já se interagiam na igreja, ali já se interagia na congregação, e ali eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um necessitasse, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Então era desse jeito que funcionava, Aquelas multidão aceitava Jesus, e ali eles mudavam os seus hábitos, E ali eles já começavam a viver em união com os irmãos no partir do pão. Ali eles perseveravam, na igreja. Todos os dias eles estavam ali buscando, E quando se reunia em casa também com sua família, se alegrava. Ele se alegrava porque tinha conhecido a Deus, Ali eles não tinham mais prazer nas coisas do mundo. E quem conhece a Deus realmente de verdade, eles está disposto, a ouvir a palavra. E eles, não vai para a igreja, não é por obrigação. Eles chegam a um certo ponto que ele sente o desejo de estar na casa. O hábito dele, aquele hábito que ele se acostuma em fazer, já começa a se aborrecer com as coisas do mundo. Mas para que isso venha acontecer, tem que buscar a Deus, tem que estar orando. Quem tem uma vida de oração, quem tem uma
uma vida de fé, né, na obra do Senhor, ele não vai por obrigação. Mas, para eles conseguir tudo aquilo, eles teve que se esforçar. Eu creio que todos eles teve que se esforçar para deixar alguma coisa. Porque na Bíblia diz bem claro, né, arrependei dos vossos pecados. Quando fala arrepender, é quando você fala, eu não vou fazer isso mais. E agora, né, eu confesso e eu não vou fazer isso mais. É a partir desse momento que eles confessavam e começavam a buscar a Deus, fazer a obra do Senhor, ele não tinha mais prazer nas coisas do mundo. O prazer deles era de estar na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Então, foi isso. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos. Desde o avivamento da rua, Azusa era evangelística e missionária. Até se pensava ao princípio que o dom de língua era para pregar aos pagãos e ao redor do mundo. Aqui, né, algumas teologias falam que no início muitos achavam que o dom de língua era para pregar para os estrangeiros, né? Mas eles foi pelejando e viu que não era dessa forma, eles mudou de ideia. O dom de línguas é para falar diretamente com Deus. A hora não espera, né? Então, aqui é bem interessante. E uma coisa, eu falo, para a gente viver preso na obra, para a gente viver firme na fé, a gente tem que estar ocupado com os nossos serviços diários e ocupado em fazer a obra. Ocupado, às vezes a gente acha que é só orando, né? Não. Uma das coisas que nos segura ocupado na palavra de Deus é evangelizando, é anunciando. Uma coisa que mantém nós ocupados é estar em reuniões religiosas, é estar assistindo culto, né? É estar escutando um homem de Deus, uma coisa que nos ocupa, né? Uma coisa que nos ocupa. É claro que o nosso organismo não aguenta nós ficar ali de joelho o tempo todo, mas em espírito, né, nós podemos estar orando. Em espírito nós podemos estar orando. Então, eu creio que um dos motivos deles estar na obra de Deus era porque eles tinham insistido primeiramente em conseguir aquele hábito e depois, né, eles colocavam em prática, porque as boas obras, elas seguem a nossa fé. O crente que tem fé, as boas obras vai acompanhando. E ele não consegue ficar quieto, né? Ele tem que fazer algo para Deus, né? E ele tem que estar se alimentando e dando alimento na mesma hora. Eu creio que todos os servos de Deus aqui têm coisa de Deus para falar, né? Eu creio que se nós fazer uma roda aqui e começar a conversar sobre as coisas de Deus, nós pode passar o dia inteiro, né, cantando hino, né, quando não tem nada para falar, canta hino, ou cita versículo, conta uma história da Bíblia. Uma coisa eu falo, não é muitas vezes para me gloriar, não, em alguma coisa, né? Eu sei até os irmãos que vão comigo no monte, os irmãos que conversam comigo na oração, eu tenho muitas vezes que eu fico calado, às vezes eu fico até calado, sem assunto. Aí, muitas vezes eu prefiro, né, cantar hino. Muitas vezes, quando eu ia subindo de a pé, nós ia na caminhada todinha cantando hino e às vezes falando da Bíblia, né? Era bom, né, nós agir dessa forma. Até porque, se a gente descuidar, de repente a gente está debatendo com de repente, isso Deus não agrada, né? Deus não é Deus de debate. Às vezes a gente conversa com alguém, a gente quer mostrar que sabe mais. E às vezes nós ficamos discutindo opinião. Isso é outra coisa que não agrada a Deus. Mas o que agrada a Deus é nós louvar e cada um compartilhar a história, né? Sem fazer desfeito do outro. Se um está contando algo de Deus, eu vou parar para ouvir. Se eu não concordar, eu fico calado, né? Se eu não concordar, eu fico calado. Eu posso, em outra oportunidade, falar da mesma forma que eu sinto, mas eu falando, né, das coisas de Deus também, porque eu sei que diante de várias pessoas existe muito de Deus de cada um, e cada um pode estar compartilhando algo.
aqui na igreja mesmo, é um lugar melhor para compartilhar das coisas de Deus. É um lugar melhor, porque quando nós estamos aqui com o microfone anunciando a palavra de Deus, ninguém fica contra, né? Que faz? Se ficar contra, ele só faz cara feia lá onde ele está sentado. Mas ele não vai interromper, vai falar na frente. Apesar que já aconteceu na igreja, né? De alguém já levantar o dedo e falar, eu não concordo com isso, não. Então, é uma coisa que nós devemos ver que é bom também para nós. Aqui eu vou apenas ler. O telefone fica tocando demais, não dá nem para ver. O telefone seu está tocando demais aqui. Se você quiser pegar. Glória a Deus. Então, aqui a evangelização, as missões, o trabalho dos missionários e evangelização entre as pessoas e cultura diferente da nossa, a mensagem é a mesma e é necessário ajustar e adaptar a estratégia conforme o costume de cada povo e grupo étnico. Veja, Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia, da Pisídia, para anunciar a Jesus. Aqui nós vemos, essa aqui eu acho bastante interessante, quando falo da viagem missionária. Por quê? Porque hoje em dia, quando a gente fala a igreja, tem que preparar missionários, né? Tem que preparar missionários. Missionário é para pregar fora, né? Para viajar, para pregar fora. Aí muita gente fala, não, mas aqui, né, precisa. Aqui precisa, não precisa de mandar fora. Aqui tem muita gente para evangelizar. E aqui, observando a palavra de Deus, ele não ficava preso só em Jerusalém. Apesar que em Jerusalém, né, tinha pessoas ainda que não tinham aceitado Jesus. Mas ali já tinha umas certas pessoas que já podiam anunciar. Então, eles faziam o trabalho de enviar pessoas para o mundo inteiro, né? Ele tinha que enviar pessoas. É igual aqui. A gente muitas vezes trancamos a mão, né? E fala, não, eu não vou ajudar missionário, eu tenho que anunciar o evangelho aqui, eu também sou missionário. E nós não valorizamos lá fora, nós não valorizamos lá fora. E aqui a palavra do Senhor, né, nos mostra muito que o evangelho tem que ser anunciado a todo mundo, né? Todo mundo. Se alguém tem fé de sair para fora, que saia. A igreja, né, de apoio tem que estar ajudando. A igreja de apoio tem que estar ajudando. Por isso que a igreja tem que estar sempre contribuindo, porque ela é em prol daqueles que fazem a obra, aqueles que vivem da obra, aqueles que não trabalham, aqueles que vivem por conta da obra. A igreja, né, ela tem a responsabilidade de estar ajudando. Aqui, agora o desafio de hoje, só para me concluir. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem a minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ele nem orientou qual era o primeiro lugar, ele falou para pregar em todo lugar. Não é. Então, né, eu creio que essa lição vai nos ajudar muito e vai nos fazer, né, tomar mais decisões, tomar mais atitude. Às vezes eu ainda penso lá, muitos cristãos ali, creio que com meses, né, que tinha aceitado Jesus, já estava anunciando o evangelho, já estava indo, né, para o mundo inteiro. Enquanto uns nasceram e morreram e não anunciou nada do evangelho. Então, né, ainda há tempo para todos nós. Vamos aprender para falar do evangelho. A conclusão diz, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível para todos. Não há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem.
e ela continua sendo, cada dia, uma mensagem nova. As minhas perguntas, para nós refletir. Pergunta de número 1. Qual o significado da palavra evangelho? O que significa evangelho? É só 2 palavrinhas, né? O significado dela. Boas novas, né? Ela vem de 2 palavras gregas, do advérbio bem e angelia, que significa mensagem de boas novas. Porque a pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa. Ninguém vai responder, não? Não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso as mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Eu sei que aqui só tem professor, né? Aqui só tem professor. Mas os professores podem responder também. Amém? Por quem Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Para todos os pecadores, né? Ele morreu para todos os pecadores. O que é evangelização? O que é evangelização? Evangelização, fala o que pensa, pode falar o que pensa. É um ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio da palavra e ações e o que Jesus fez. E nos mandou que fizéssemos também. O que é o trabalho do missionário? O que o missionário tem que fazer? Qual é o trabalho dele, do missionário? As respostas todas é parecida, né? O trabalho dele, né, é pregar em diferentes culturas. É isso aí mesmo. Então, né, vamos orar. Apresentar, né, as crianças vão apresentar. Primeiro. É ir para, igual eu falei, é ir para a boca de fumo, é ir para todo lugar. Diferente das culturas, você tem que estar lá, anunciando o evangelho. Só os irmãos com a paz do Senhor. 1 Pedro 3,11 diz assim: afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre os ouvidos, e atentos os seus ouvidos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Amém? Que possamos seguir, né, a paz com todos, né? E procurar agradar o Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio. Sobre o justo para abençoar e sobre o ímpio para julgar, né? Pelos seus atos. Nós sabemos, né, que como diz aqui que os irmãos de Filipenses, aquela igreja ali estava aquela brigaiada, e Paulo teve que escrever uma carta para aquele povo se acalmar e se entenderem. E infelizmente, né, na casa do Senhor há muitas pessoas, né, que se estranham, né, mas que possamos, né, fazer as pazes com o nosso próximo, porque agrada o Senhor, e devemos espalhar o amor e não a contenda, né, irmã Isabela? Sim. Nós não devemos brigar, por causa que Deus não gosta de briga. E quando a gente briga, o Papai do Céu chora muito. E o coração dele fica triste também. Mas quando a gente não briga, ele fica muito feliz.
Paulo escreveu a carta porque os povos estavam brigando. Temos que afastar do mal e nos fazer bem, né? Por causa que senão o Senhor fica muito triste porque a gente não está fazendo a coisa certa, que a gente sempre tem que procurar o lugar certo, tem que procurar onde que está a saída da briga. Para sair fora. Porque igual a Bíblia fala, se depender da gente, a gente tem que ter paz com todos. Porque a gente sabe que nem sempre depende da gente. Porque tem gente que é revoltada e tem raiva da gente sem motivo. Mas se depender de nós, né, vamos procurar paz, amém?